E vamos de mais uma novidade no Power BI de novembro de 2023, que é o DAX Query View, ou visualizador de consultas DAX. O visualizador de consultas DAX ele é um recurso que é muito utilizado no DAX Studio para quem é um pouco mais avançado ali no Power BI, e agora ele está nativamente dentro do Power BI, você não precisa ter uma ferramenta externa. Mas engana-se quem acha que pode substituir o DAX Studio e usar tudo dentro do Power BI, tá? Então ele não tem todos os recursos que o DAX Studio tem, somente a parte de você criar as suas consultas DAX ali, fazer uma análise exploratória, fazer algumas análises rápidas. Agora, ele não é para você, por exemplo, medir performance, para você fazer o VertiPack Analyzer, esses outros tipos de análises mais avançadas, ok? Então fiquem claro que não é para substituir o DAX Studio, legal? E também estão vindo muitas novas funcionalidades, vai vir muitas novas funcionalidades para esse recurso, tá bom? E antes de continuar para o vídeo, olha só, mete o dedo no joinha, não esqueça, se inscreva-se no canal, combinado? Então bora para o vídeo. Muito bem, temos aqui o nosso Power BI com o dashboard já com os novos cards e eu quero mostrar para vocês aqui, primeiramente, você precisa estar com a atualização de novembro, tá? Então você vem aqui ó, em ajuda sobre... E aí você vai vir aqui, ó, precisa estar aqui na atualização de novembro de 2023. Legal? Muito bem. E aí depois de fazer isso, você precisa habilitar esse recurso também, lá em Arquivo, Opções e Configurações e Opções. Aqui você vai em Recurso de Visualização e aqui nós temos aqui, ó, o Visualização de Consultas DAX. Combinado? Só clicar aqui, ele vai pedir para reiniciar o Power BI e você já vai ver esse novo botão. O que é o DAX Query View? É este botãozinho aqui, tá? Antes nós tínhamos três opções aqui no nosso lado esquerdo, deixa eu dar um zoom aqui. Nós tínhamos três opções aqui no lado esquerdo, agora nós temos mais um que é o visualizador de consulta DAX, ok? Vamos clicar aqui para ver o que acontece? Cliquei aqui, primeira coisa que aparece, ele tem uma documentação bem básica aqui e aqui está um exemplo de uma consulta, né, uma consulta DAX. Aqui, pessoal, ele não retorna uma medida, sempre é para fazer queries de tabela, apesar que você pode retornar com uma medida, que já vou explicar aqui, tá? Então, o Evaluate, ele é obrigatório, 100% das vezes tem que ter Evaluate aqui. Então, sempre vai começar com Evaluate, que é a saída. É quase que quando você cria uma variável, se a variável tem um return lá e ele precisa ter Evaluate, ok? Então, Evaluate top 100 de produtos. Eu vou executar para vocês verem o que acontece. Ó. Vou vir aqui embaixo, ele aparece aqui aqui na parte de baixo, você pode exibir mais. Ele aparece, por exemplo, aqui os 100 top 100 produtos, ok? Eu posso pegar, eu quero só produtos, por exemplo. Vou vir aqui, ó, top 100, vou dar um zoom aqui, aí. Ao invés de top 100, eu poderia vir aqui e somente Evaluate. Vou fazer o seguinte, ó, de produtos. Ok? Vou dar um executar aqui. Vou vir aqui embaixo. Ele está mostrando agora todos os produtos. Muito bem. Agora, se eu quisesse somente as marcas dos produtos, aqui ele sempre pede uma tabela. Então eu posso vir aqui, ó, values de produtos. E aí eu quero somente, por exemplo, marca. Vamos ver aqui o nome da marca. Vou dar um executar. E está aqui então ó, o resultado das marcas que estão naquela tabela. Então você pode fazer aqui uma, vamos assim dizer, uma análise exploratória. Você pode ou testar algumas medidas, tá? Beleza, mas aqui eu estou só visualizando a nossa camada semântica, né? Que a gente era o conjunto de dados, agora é a camada semântica. Eu estou fazendo uma análise aqui. Eu posso criar medidas aqui também. Aqui para criar medidas para fazer algum teste, por exemplo, você tem que usar aqui o define. Tá? O define é o seguinte, ó. Vou ter que vir aqui. O define vem antes do evaluate. Define e eu venho aqui, ó, como measure. Então eu vou definir uma medida. Então eu vou dar um nome para essa medida de, eu vou botar assim, ó, faturamento query. Faturamento query. Percebam que ele não tem em nenhuma tabela aqui. Então eu vou botar lá em uma tabela de medidas. E eu vou botar aqui entre colchetes, ó, faturamento query, igual. Então esse aqui é o nome da minha medida, ó. E ele já pede o seguinte, ó, atualizar modelo, adicionar nova medida. Então a gente pode testar uma medida aqui, pô, se ela está validada, ao invés de
ir lá e criar uma nova medida lá, eu posso adicionar ao modelo que eu já vou mostrar para vocês. Então, a minha medida do faturamento query é o seguinte, ela é uma SumX da minha F-vendas, onde eu faço aqui a quantidade da minha F-vendas, onde eu pego aqui F-vendas quantidade. Ah, por causa do zoom não está aparecendo, peraí. Aí. F-vendas quantidade vezes lá do meu produto, de produto. Vou fazer vezes produto preço unitário. Fecha aqui e fecha aqui. Então, a minha medida é essa aqui, ó. A medida faturamento query é igual SumX F-vendas e aqui a gente faz a nossa função iteradora aqui. Para retornar essa medida aqui, eu não consigo, por exemplo, colocar evaluate aqui, eu quero ver o resultado dessa medida. Eu não consigo, por exemplo, vir aqui e colocar faturamento query. Vocês vão perceber que vai dar um erro aqui, ó. Vou vir aqui executar. Ó, tá errado. O que a gente pode fazer quando a gente quer ver somente uma medida aqui, um resultado escalar que a gente chama, tá? Um resultado escalar que é o quê? Um valor único. Então a gente pode ter um resultado em tabela ou um valor escalar. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplesmente vir aqui, ou se eu fizesse isso aqui, ó, né? Vou fazer isso aqui, que é a medida, executar. Ó, não vai, tá? Porque ele precisa ter uma tabela. Mas eu posso vir e converter ele aqui com chaves. Se eu dar um executar agora, ele vai retornar aqui o total do meu faturamento. Então assim eu consigo fazer algumas medidas e testes sem ir lá ficar criando visual, sem ficar criando medida para ver se exclui medida, altera. Eu posso vir aqui e fazer vários testes aqui, tá? E é legal que ele fica salvo as queries. Então esse query 1, por exemplo, está salvo. Eu tinha feito uma outra com calculate table, ó. Evaluate, calculate table, onde eu só quero ver os produtos com categoria tablet, ordenado por order by, preço unitário, ordem decrescente. Se eu executar isso aqui, ó, então só tenho o que é tablet e os produtos ordenado pelo maior para o menor do preço unitário. Tá? Então eu posso vir aqui e fazer esse tipo de análise, ó, com um DAX Query aqui. Legal? Essa da Query 1 aqui, o que acontece? Eu criei a medida, validei, pô, é isso aqui mesmo. Eu quero que esse valor está batendo, está legal, eu quero usar essa medida aqui. Eu posso vir aqui, ó, atualizar modelo. Vou clicar em adicionar nova medida. Tem certeza? Vou dar um confirmar. Muito bem. Agora ele vai estar aqui, ó, nas medidas. Ele vai dar aqui, ó, faturamento query. Então agora eu já tenho uma medida aqui que eu fiz aqui no DAX, nas consultas, né? Visualizador de consultas DAX. Então a gente pode fazer várias análises aqui nesse sentido, tá bom? E agora eu quero mostrar outras situações aqui que é bem legal. A gente então pode fazer essa análise exploratória, como eu falei aqui, tanto aqui quanto o Calculate Table, por exemplo. A gente pode vir aqui. A gente pode usar o Summarize aqui também. Vou pegar um exemplo do Summarize aqui, ó. Vou pegar aqui e criar uma query, ó. A gente pode criar, vai criando, ó. Então, ó, Evaluate. Então, eu vou fazer um Summarize da minha... Vamos botar de produtos, ó. De produtos. Eu quero que seja por categoria. Ok? A minha categoria. Deixa eu ver aqui. De categoria. E o nome da coluna, ó. Faturamento. É igual a... Vou fazer aquela SumX lá, aqui dentro, ó. Eu poderia fazer o define lá em cima. SumX da minha F-vendas, onde o... Por exemplo, se eu usasse o define lá em cima, eu colocaria o nome da medida aqui embaixo, tá? Se eu usar o nome do faturamento, uma medida que eu já tenho, ó, faturamento, também posso. Ó, já tenho uma faturamento aqui, por exemplo, tá? Ou eu posso criar a medida direto aqui. Aqui eu vou fechar aqui o parênteses e vou dar um executar. Então ele sumarizou para mim aqui, deixa eu ver. 3. Sumarizei aqui, tal, e... Aqui é, desculpa, aqui não é igual, é vírgula, tá certo. Aí. Muito bem, ó, então eu tenho um faturamento aqui por categoria. Então eu posso fazer testes aqui de retornar de tabela, uma análise exploratória. Poderia usar o Calculate Table aqui também e assim por diante, tá?
Então, e o legal, ó, que se eu passar o mouse na medida, isso que ela é muito legal, se eu passar o mouse na medida em qualquer lugar, ele vai mostrar qual que é a medida. Então, ó, o nome da medida é faturamento. Como é que é a medida? Sumex, Fvendas. Então, você pode ir validando essas informações e tirar essas dúvidas. É muito mais fácil por aqui, vocês vão ver. Vamos lá. O que a gente pode fazer agora? Olha só que legal. Eu tenho aqui várias medidas. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, clicar aqui em... Vou pegar de inteligência de tempo aqui, ó. Eu vou pegar atingimento de meta. Atingimento de meta ano anterior. Eu vou consultas rápidas. Aqui nós temos 4 opções de consultas rápidas, tá? Então nós temos aqui o Evaluate, ou seja, ele vai direto para o Evaluate, ele não vai fazer o Define da medida lá em cima, então ele vai direto para o Evaluate. A segunda opção, ele já coloca o Define em cima, depois embaixo ele chama a medida, tá? E aqui, Define with Reference and Evaluate, ou seja, ele vai pegar, por exemplo, o atingimento do Meta Last Year, ele é uma medida, ele vai botar o Define e depois o resultado ali embaixo. Quando eu uso References and Evaluate, ele bota as referências que se ela estiver chamando outras medidas, ele vai botar Define todas as medidas que é uma cadeia, por exemplo, assim, toda a linhagem dessa medida. Vamos fazer um por um aqui, vou mostrar para vocês. Olha só, primeiro Evaluate, o que acontece? Ele vai vir aqui, simplesmente vai sumarizar essa medida aqui. Então tem a opção de a gente fazer dessa forma aqui, eu vou dar um executar, ele vai mostrar o resultado aqui embaixo, ó, atingimento meta. Mas a gente podia colocar simplesmente o Evaluate e a medida aqui entre chaves. Também funciona, tá bom? Então aqui ele vai só Evaluate e valida aqui. Agora, se eu fizer atingimento meta aqui, ó, usando o Define Evaluate, o que acontece? Ele vai fazer o Define aqui a medida, ele vai fazer a medida aqui, mostrar como é que é a medida e usar aqui embaixo. Lembrando, ó, eu posso passar o dedo, o mouse, na verdade, em cima da medida, ele mostra, ó, o atingimento meta last year é o calculate tal sempre last year. Ok. O Define Measure, ele vai usar o atingimento de meta last year e o atingimento de meta. A medida, eu vou passando o mouse em cima, ele vai me mostrando uma prévia dessas medidas. Legal. Então esse aqui é o Define e o Evaluate. E aqui ele mostra o mesmo resultado aqui embaixo. Agora, olha só que legal, se eu pegar aqui o atingimento meta last year, consultas rápidas, e com as referências e Evaluate. Ele vai fazer o Define de todas as medidas da linhagem daquela medida. Então, e olha só, no resultado ele vai mostrar todas as medidas da linhagem. Então, por exemplo, o atingimento meta last year, ele usa o atingimento last year, que usa aqui, ó, atingimento last year, aqui, ele usa o atingimento meta. Poxa, o atingimento meta é como? O atingimento meta é o divide de faturamento pelo valor mensal. Então ele mostra o valor da meta, ele mostra que o faturamento, tá? Valor meta, não mensal aqui. Então todas as medidas que estão nessa linhagem da principal, ele vai fazer aqui e mostrar quais são todas as medidas que estão aqui. Então se eu estou referenciando várias outras medidas, ele vai mostrando todas as medidas aqui. Isso que é muito legal para a gente avaliar como é que está todas as medidas, né? É muito fácil olhar aqui do que você ir lá e clicando nas medidas uma por uma. Como é que era mesmo o nome lá? Você vai indo e voltando. Aqui você consegue fazer um raio-x bem legal. Legal? E outra que é bem interessante aqui também, eu posso vir aqui, ó, e todas as minhas medidas do modelo. Todas. Então se eu tenho várias medidas aqui nesse projeto, ó, todas as medidas, eu venho aqui e vou fazer isso. Então olha só que grande que ficou aqui essa consulta. Então ele veio aqui, ó, mostrou todas as minhas medidas, ele mostrou aqui, tá? Todos o meu modelo, tudo, ó. E aqui embaixo ele mostrou o resultado de todas as minhas medidas também. Ó, todas as minhas medidas também. Bacana? Então aqui, cara, são exemplos para você fazer um raio-x, fazer toda a análise do seu modelo semântico aqui. E ele vai criando cada vez uma query nova, a query 8, você pode renomear essa query. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, vamos supor que você tem uma medida aqui e, poxa, não está legal essa medida aqui, eu acho que ela está errada aqui na questão esse preço unitário aqui, me falaram que eu preciso fazer um vezes 10%. Tá? Eu vou fazer um vezes 10% aqui. Que daí sim, ó, vou dar um executar aqui. E aí ele vai mudar o valor. É isso mesmo.
Então eu posso vir aqui e substituir medida. Ó. Eu posso vir aqui em substituir medida. Eu alterei aqui uma medida que eu já tinha. Substituir. Vou dar um confirmar. Muito bem. Agora essa medida, ó, atingimento meta aqui, que na verdade eu mudei a faturamento. Então eu vou lá na minha medida faturamento. Vocês vão ver que agora ela está com... Deixa eu ver aqui, vou vir aqui para cima aqui. Aí, aqui. Vou para o meu faturamento. Eu poderia olhar por ali também, né? Para levar para lá, mas eu vou olhar por aqui para vocês verem, ó. Ele botou 1.1 aqui na medida, tá? Então eu posso validar lá e alterar direto lá e testar novamente. Ó, voltei aqui e voltou tudo aqui, ok? Outra coisa que é legal fazer também é o seguinte, ó, você pode ir validando as etapas. Eu vou pegar novamente atingimento de meta aqui, ó. Eu já tenho aqui, deixa eu ver o primeiro aqui. Vamos ver aqui o que é. Query 5. Query 6. Aqui. Então, o atingimento de meta aqui ele não tem o define, né? Não tem nada. Então, se eu passar o mouse aqui novamente, falei para vocês, ó, eu consigo ver qual que é essa medida de atingimento meta last year. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer para mim uma lâmpada, né? Uma lâmpada aqui. E eu posso vir clicar aqui, ó. E novamente eu posso usar o define para ele botar o define lá em cima e as referências também. Ó, vou pegar o define somente. Ele vai mostrar o que é essa medida aqui. Legal? Agora, se eu clicar aqui e define com as referências, ele vai mostrar todas as medidas relacionadas a essa original. Então, todas as suas dependências, ele vai mostrar todas as medidas aqui também. Tá? Então, você pode começar com uma, validando uma medida, e depois indo pelas referências também você pode ir desta forma. Bacana? Temos também outras opções aqui de fazer, olha só. Eu estou num visual aqui, então isso aqui se usava no DAX Studio também, que por aqui você pode, deixa eu tirar o zoom aqui, validar também. Então eu posso, por exemplo, eu quero validar aqui a performance ou como é que está sendo uma consulta no background aqui de um visual. Então eu posso vir aqui em exibição e eu posso habilitar aqui o Performance Analyzer. Ó. Então, análise de performance. Eu vou iniciar a gravação aqui. E eu vou atualizar meus visuais. Ó, tá atualizando. Tá aqui, muito bem. Agora, poxa, isso aqui, quantidade por country. É isso aqui, ó. É o que mais demorou aqui de duração. Então eu quero dar uma olhadinha, como é que se usava isso aqui? Dava um copiar consulta, ia lá para o DAX Studio e colar a consulta lá. Agora a gente pode vir aqui, ó, executar direto na visualização da consulta DAX. Então eu posso clicar aqui, ó. Ele vai vir para cá e a gente vai ver agora como que ele está tratando, né, em background, como é que ele está, o visual está se comportando, quais as medidas que ele está usando, os filtros que ele está usando, tudo por aqui, tá? Então olha só, ele está pegando aqui a medida quantidade, aqui do nome da marca, está pegando somente o ano de 2020, ele faz o summarize aqui, ó, por país. Então que você consegue validar toda a sua consulta DAX aqui também, sua medida DAX. Legal? Então essas aqui são as query views, fica tudo salvo aqui, você pode documentar também. Por exemplo, se você tem uma query aqui que ela não está muito bem aqui, deixa eu voltar para a original aqui, ó. Muito bem indentada, você pode vir aqui e consulta no formato, ó. Então ele formata para você essas medidas, tá? Você pode inserir comentário, ó, vou definir isso aqui como comentário. Você pode substituir alguns valores, né? Então, olha só que legal. Eu tenho todas as minhas medidas no meu modelo. Eu posso vir para cá, trazer aqui para cá, por exemplo, aqui, no 9 aqui. Então, eu tenho todas as minhas medidas aqui. Poxa, tem um campo que mudou o nome, eu preciso mudar de tudo, de todas as minhas medidas no meu modelo. Cara, você pode vir aqui, dar um Find e Replace para todas as suas medidas. Pensa que legal isso aqui, hein? Isso aqui é show. Tá? Então, você pode ter várias opções aqui, testar. Aqui será introduzido o Copilot também, então se você faz aqui um evaluate aqui, ele já sugere outro também para você. Você pode comentar o que você quer, ele vai gerar essa consulta DAX para você. Cara, é sensacional isso aqui e as novas features que estão vindo vai melhorar bastante.
tá bom? Então esse aqui é uma visualização geral do que a gente tem aqui dentro do visualizador do Consulta DAX e com certeza ele vai evoluindo, a gente vai trazendo novidades para vocês. E antes de continuar, de finalizar aqui, não esqueçam de acessar o sideschool.com.br. Estamos da Black Friday, tá no mês de novembro agora, e aproveite essas super novidades que temos ali. São 4 cursos pelo preço de um. Então acesse aqui sideschool.com.br. Temos curso de Power BI para negócio, Storytelling, se você quer melhorar os visuais dos seus dashboards usando o Storytelling com dados. Temos aí inteligência artificial e o Microsoft Fabric, que é a grande novidade da Microsoft. Então vejo vocês na plataforma e até mais. Valeu!